À tua esquerda, à tua direita, declare bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de vitórias, o nosso Deus é um Deus de bênção. Fala comigo assim, ó, o meu Deus é o manancial. O manancial de vida. O manancial aonde, o que é o manancial? Onde tem águas abundantes, né? Amém? Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. Irmãos, eles quase terminaram aí a questão da avenida. Creio que amanhã eles terminem, né? Já tem muitos motociclistas passando aí, mas ainda tem algumas coisas que eles precisam fazer. Acho que eles vão passar o asfalto, mas eu creio que domingo já vai estar tudo 100% aí, se Deus quiser. E esse transtorno foi vencido para a glória de Deus, né? Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Agora vamos extrair um aprendizado aqui. Assim é a vida do ser humano em meio aos problemas. Parece ser insolúveis, né? Traz transtorno, uma série de coisas, mas do jeito que estava, você vai ver o jeito que vai ficar. Se talvez você esteja passando por um momento muito difícil, creia, você vai andar no caminho planado do Senhor. Creia, tá? No nome de Jesus Cristo. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero ter um pouquinho de mais tempo para a gente fechar esse capítulo. Qual o capítulo? Quem lembra? 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje a gente encerra, tá, irmãos? Poderia passar muito mais tempo, mas eu creio que tudo é na medida, né? Amém? Tudo é na medida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Estamos no ar? Então, você que está aí sintonizado na frequência 102,3, esta é a Rádio Logos FM. Você está na Logos, está na Benção. Estamos com o culto sendo transmitido ao vivo, direto aqui da sede da Igreja Comunidade Cristã Logos, que fica na Avenida Osório de Paiva 3390. Queremos convidar você a estar com a gente nessa palavra. Afinal, vamos orar juntos. E fica um abraço de toda a igreja para os nossos irmãos, né, irmãos? Que estão aí nos ouvindo em casa, nos hospitais, em casas de recuperação. Pessoas estão nos ouvindo também nos presídios, em ônibus, táxi, Topix, em qualquer lugar. Deus vai te abençoar para a glória de Deus. Você está na Logos, daí está na bênção para a glória do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão de que forma? Incorruptíveis, isto é, um corpo transformado, um corpo glorioso. E nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e de que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, né? Aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis,
e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, o seu trabalho não é vão, ou o trabalho não é vão no Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui em mais uma noite de quarta-feira nós estamos reunidos para sermos ministrados pelo Senhor. O Senhor sabe tudo sobre nós, sabe tudo sobre esta igreja, tudo sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, daqueles que estão ouvindo pela rádio. Pai, ministra, abre o nosso entendimento, o nosso intelecto, nos dê a sabedoria. Nós te pedimos como Salomão te pediu, pedimos sabedoria. Nos dê a sabedoria para sabermos andar nesta terra, para que o teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Pai, restaura vidas, restaura famílias, liberta pessoas que ainda estão, Senhor, aprisionadas por algum tipo de vícios, libertas do pecado. Aqueles que estão enfermos, chegaram enfermos ou estão enfermos ouvindo pela rádio, Senhor, que sejam curados. Nós liberamos a palavra de curas, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. E faz o maior milagre de todos, meu Senhor, que é o milagre da salvação em Cristo Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Dessa série de palavras que nós vemos ministrando nessas quartas-feiras, falando sobre ressurreição, e também até mesmo aos domingos, lá no texto de Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 em diante, também vemos abordando um pouco sobre isso. E esse capítulo 15, aonde o apóstolo Paulo ele vai se dedicar muito do seu tempo para trazer um esclarecimento na mente de cada um dos seus ouvintes, na mente de cada um dos seus discípulos, a respeito da vida após a morte. E no final, você viu no texto que nós lemos que tudo converge em Cristo Jesus, e que o nosso trabalho em Cristo Jesus, ele não é vão. Você caminhar com Cristo, estar com Cristo, o seu trabalho não é um trabalho perdido, há uma recompensa. E a recompensa maior, e que não há dinheiro nesse mundo que possa comprar ou pagar, até porque foi conquistada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é a vida eterna, é o perdão, porque nós sabemos que o melhor dele está por vir. Irmãos, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, Jesus Cristo, ele é a única possibilidade de vitória e de vida eterna. Ele é a única possibilidade de vitória e de vida eterna sobre o poder do pecado e do veneno mortal desse pecado. Somente Jesus Cristo, ele nos dá a vitória por meio do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Somente ele. E ele veio para que todo ser humano, para que toda a raça humana, independente de credo, independente de cor, de religião, independente da classe social, todos ouvissem a sua palavra e atentassem para a mesma, para que fossem tomados pela sua mensagem, para que fossem despertados, para se render a Ele, para que somente assim pudessem ser libertos. Olhar para Cristo Jesus não é olhar para uma imagem de barro, não é olhar para uma imagem edificada, construída, erigidas pelos homens. Olhar para Cristo é um exercício de fé. Olhar para o Senhor Jesus Cristo e permitir que Ele adentre na sua vida e comece a fazer a boa obra que Ele começou no Calvário, isto é, uma transformação do coração, da alma e do espírito, e colocando em nós uma sede, uma fome de Deus e uma esperança que nada neste mundo, por pior que seja, possa roubar dos nossos corações. Então nós olhamos para quem Ele é, e Ele é eterno, e nos fez um convite para vivermos com Ele na eternidade.
Então você que está ouvindo aqui, ouvindo em casa, nessa rádio, na conclusão desse texto de ressurreição, Isaías, 700 anos antes de Jesus ter nascido, Isaías capítulo 55, versículo 6, versículo 7, ele foi usado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo para profetizar, para escrever, e diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, busque a Ele enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, volte-se ao Senhor que compadecerá dele e para o nosso Deus, porque Ele é generoso em, fala assim, o meu Deus é generoso em perdoar. Daqui a pouco eu volto para o texto aqui para a gente terminar onde nós lemos. Então Ele nos dá o perdão. Paulo está escrevendo para uma igreja que já tinha aceitado a Jesus Cristo, para um povo que já fora batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo ele escreve para Corintos, uma igreja que tinha praticamente quase todos os dons, ele se movia nos dons espirituais. Paulo está escrevendo para Corinto, uma igreja que os milagres aconteciam nessa igreja, as pessoas falavam em línguas estranhas, tinha gente para interpretar, lá tinha pessoas que tinham dom de curas, lá tinha pessoas eloquentes na palavra, mestre na palavra, os dons se moviam dentro da igreja de Corinto, só que ela não atentou para uma coisa que é mais importante do que qualquer dom, que é a vida eterna. Então ela estava permitindo que falsos apóstolos se estabelecessem dentro dela e com todo tipo de outras doutrinas tirasse do foco. Por isso que o apóstolo está dizendo: ei, presta atenção numa coisa, se nós esperássemos em Cristo somente nessa terra, somos dos mais miseráveis dos homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele fala: por que então que vocês batizam em nome de mortos? Por acaso vai acontecer alguma coisa? Ele está dizendo: eu batizo em nome de Jesus, porque Jesus vive. Então hoje, nos nossos dias de hoje, em pleno século 21, estamos vivendo um tempo em regiões, eu não vou falar que é em todo o mundo, porque não é certo, porque em muitos lugares está acontecendo avivamentos, mas nós estamos vivendo um momento de crise também religiosa no nosso país, uma crise de fé em nosso país, aonde crentes estão precisando de medalha da sorte, do sal grosso, do óleo ungido, da água ungida, da água benta, para se mover na fé, porque estão atentando e olhando somente para aquilo que é terreno. O que Deus tem oferecido para você é a eternidade. É a eternidade. Dê uma olhadinha na sua foto de 10 anos atrás. Os que estão na minha idade, de 40 anos, dê uma olhadinha naquelas fotos que vocês tinham 15, 16, 20, 22, 23. Lembra? Lembra daquelas fotos de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, lembra? Oh, aleluia. Irmão, vou falar uma coisa, às vezes as pessoas olham assim, mas só para dar entendimento, nós nascemos igual maracujazinho, irmão. Já trabalhei na roça, cuidando de maracujá. Aí ele nasce, uma florzinha, uma flor linda, bela. E depois ele gera o fruto, aquele maracujá vai, né, lisinho, vai amadurecendo. De repente ele começa... Bora para frente. Então, como a tataravó da nossa tataravó passou, nós vamos passar. Então o Senhor nos chama para perto e diz assim: ei, vem aqui comigo, olha aqui para mim. Não se preocupe com a gravidade, porque o que eu tenho para você é muito maior do que ela. Ele está dizendo. As pessoas hoje estão muito preocupadas com aquilo que é gravitacional. A gravidade, meu irmão, não tem como fugir. Ela puxa para baixo mesmo. Não tem jeito.
Tem gente que já está virando com cara de plástico, luta contra a gravidade, e aí, tudo bem que tem uma coisa, né? Era gente que tinha uma cara de leão, de chakra fechado, agora está sorrindo direto. Conhecido como a cara de plástico. Não adianta, porque o organismo não dá para. Por isso que ele está dizendo: ei, buscai o Senhor enquanto se pode. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que o compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Fala assim: o meu Jesus é generoso em perdoar. Romanos 10, 9 e 13, eu sempre cito, mas Deus colocou no meu coração: pregue, porque hoje eu vou salvar muita gente. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 13 diz mais: porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Está dizendo: ninguém que nele crê não será confundido. Portanto, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Porque todo, ele está dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa quem seja, não importa o que praticou, não importa o que fez. Passou, eu conheci um cara ali, estava tomando uma manguaça, estava muito bêbado, e depois estava se drogando. E aí tem jeito para aquele cara? Tem. Se ele aceitar o Senhor Jesus Cristo, Deus perdoa ele, renova ele, transforma ele, ainda vai fazer dele um pregador do Evangelho. Aleluia. Porque Deus é Deus. Mateus capítulo 28, versículos 16 e 20 diz mais: partiram, pois, os 11 discípulos para Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. Para quê, irmão? Por que Jesus levou aquele povo para lá? Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximaram-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Terminando esse versículo, ele está dizendo: porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Pergunta para o teu irmão: os séculos se acabaram? Responda: não. Isso quer dizer que Jesus é contigo. Jesus é com você. Hã? Vamos lá. Isso quer dizer que Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio. Nós não estamos só, porque Ele enviou o Espírito Santo, que é o penhor, Ele é o selo. Isso refere-se a uma promessa que um dia Ele vai nos buscar. Então aquilo que Paulo está falando tem fundamento. Marcos capítulo 16, versículo 14 e 16 diz: por último, então apareceu aos 11, estando eles reclinando a mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eita palavra dura de Jesus, né? Quem crê e for batizado será? Quem não crê é condenado. Então o que Paulo está falando tem fundamentos. Ele está olhando para a igreja e está dizendo: ei, essa foi a palavra que eu levei para vocês quando eu cheguei aí. Eu falei sobre Jesus, falei sobre um Jesus ressurreto, falei sobre um Jesus que apareceu para os discípulos, que andou com os discípulos, que comeu peixe com os discípulos, depois de morto, andou por 40 dias.
o mesmo 1 Coríntios capítulo 15, se não me falha a memória, o versículo 6 ou é o versículo 4, mas acho que é o 6, e diz: diante de 500 testemunhas, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então fala comigo: o meu Jesus ressuscitou. Aí 15:6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Paulo está dizendo: ei, dentre esses 500 irmãos que Jesus apareceu para eles, que Jesus até comeu peixe com eles, se alimentou com eles, alguns já dormiram, isto é, já morreram, mas muitos estão aqui. E eu também sou prova viva, porque eu vi o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai se alimentando da esperança, cheio de Deus. Esse cara é ameaçado, esse cara é perseguido, esse cara sofre perseguições, perde muitas coisas no âmbito material, só que ninguém consegue roubar a fé dele. Aleluia. Fala, meu irmão, ninguém consegue roubar a nossa fé, a não ser se nós dermos de mão beijada. Entregar. O salário do pecado é o quê? Eita! Hoje a igreja pensa, olha aí que tá forte a igreja. É nesse nível que eu estava orando para Deus colocar essa igreja. Parabéns, parabéns. Pode glorificar o Senhor, aplaudir a Jesus por você. Esse é um nível alto. Romanos 6, 21, 23 diz: e que tudo colhestes, e que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais, pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, ou servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A vida, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu e você, nós precisamos olhar para Cristo. Quem é Jesus? Quem é o Cristo que você serve? Vale a pena caminhar com Ele, andar com Ele em meio às circunstâncias da vida? Vale a pena, claro que vale. Vale a pena vir num dia como esse, pleno uma quarta-feira, para a igreja? Se você pode, vale a pena. Que você se enche, você ouve a palavra do Senhor, e você sai daqui hoje entendendo que o Deus que você serve é um manancial. Deus, Ele é um manancial da vida, tanto física como espiritual. Dois tempos. Deus, Ele é um manancial da vida, tanto física, aqui no ato de provisão daquilo que é essencial para nós, como também espiritual. Nós precisamos entender que nós vivemos verticalmente, isso fala de fé, conectados com o trono de Deus. Nós vivemos horizontalmente, na parte horizontal da terra, isto é, o nosso cotidiano. Vivemos como cidadão, sim ou não? Nos relacionamos com as pessoas, nos relacionamos com as outras pessoas, membros da nossa família, a nossa parentela, nos relacionamos com os nossos amigos, no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, dentro da própria igreja, no ciclo, dentro da célula, e aí vai por diante. Temos nossos relacionamentos, e eu tenho que ter fé suficiente que o Deus que eu relaciono com Ele, Ele me ensina a se relacionar com as outras pessoas. E aí, como eu estou conectado com Deus, que eu sei que já estou vivendo a eternidade com Cristo, preso nesse tabernáculo, preso nesse templo, que é carne e físico, que um dia vai voltar para o pó que o era, e que o Espírito vai voltar para Deus que o deu. Isso é a minha base, é a rocha que eu estou firmado, é onde eu tenho força para dar bom testemunho diante das pessoas que eu estou me relacionando.
E o meu bom testemunho que eu dou diante das pessoas que estão me relacionando, vai gerar nelas o desejo de conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro. Porque o nosso Deus, Ele é um manancial de vida. Fala para o teu irmão, você tem algo especial de Deus, e Ele quer que você transborde. Ele quer que nós transbordemos. Mas para isso, eu preciso entender quem eu sou. Lembra da quarta-feira da semana passada? Você sabe quem você é, quem habita em você e para onde você vai? Você é filho de Deus, Deus habita em você, e você vai morar com Ele na eternidade. Fala comigo, eu sou filho de Deus, Deus habita em mim, e vou morar com Ele na eternidade. Como Ele é, eu o verei. Algo está sendo construído aqui nessa noite. Então a igreja de Corinto, ela passou pelo nível do evangelismo de Paulo. Ela entrou no nível de amadurecimento espiritual. Só que os falsos profetas, falsos apóstolos adentraram na igreja, que foram implantados pelo diabo, conhecido como joios, para fazer com que eles vivessem de forma terrena. Paulo diz, os dons são irrevogáveis, são sem arrependimento. Deus deu dom para a igreja, e Deus não toma, Ele não se arrepende de ter derramado os dons, é irrevogável. Só que há algo muito mais importante. Os dons são ferramentas poderosas para a igreja, para impactar o mundo. Mas ela, para se mover, só se mover nos dons e negligenciar a sua eternidade, isso não significa nada. É só ler 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor de nada seria. Aí tem um refrão, é só o amor que conhece o que é verdade. Amar é bom, não quero mal. E aí vai, ó. Ele diz, aí ele encerra no versículo 13. Vamos lá para o último versículo do capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, o último versículo, não sei se é o 13. Esse aqui é o último versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios. Não, está aí. Agora, pois permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três. Mas o maior desse é o... Se você ama a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu intelecto, de toda a tua alma, de todo o teu coração, nada vai separá-lo, nada se separará dele. Mas mesmo Deus sabendo que o homem é voltado pelo materialismo, Ele deixa-lhes promessas, e dizendo, ei, eu sou amor, eu quero que você me ame, e eu tenho algo a oferecer para vocês. O quê? Eu vou preparar lugar. Eu vou dar eternidade para vocês. Vocês têm ideia do que é isso? Ele diz, eu vou dar eternidade. Só que enquanto vocês estiverem andando nessa terra, continuarei sendo um manancial para vocês. Da mesma forma que eu fui com Israel no Egito, quando eu tirei do Egito, da mesma forma que eu caminhei com eles pelo deserto, eles não precisou contratar a Cagesse para fazer um encanamento, para trazer água potável para eles beber. Eles não precisaram contratar ninguém. E tem mais, eles nem precisaram abrir poços artesianos, poços profundos.
e muito menos fazer barragem ou represas. Eu providenciei o meu filho para dar água para eles. Fala comigo, meu Deus é um manancial que serve na esfera física e espiritual. Quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele vai encerrar, e hoje eu encerro isso aqui. Ele está dizendo: olha, eu fui até vocês, preguei e vos ensinei, só que vocês estão perdendo o melhor. Vocês estão muito envolvidos com os dons. Vocês estão tão envolvidos com os dons, vocês estão mergulhados nos dons, vocês estão no tal do quebra-tudo, chuta chaleira, estão tudo no reteté, estão tantas outras coisas, estão nas conquistas, estão nos movendo nos sacrifícios, estão na busca material de todas as coisas, mas vocês estão se esquecendo de uma coisa, e por isso que vocês vivem com medo, e o medo lhes paralisa, o medo vos engessa, o medo lhes trava. E qual é a maior força que o diabo tem para paralisar aqueles que servem a Deus? Qual é? E o medo de quê? O medo da morte. O maior medo o maior sentimento de medo dele é o medo da morte. Deus diz assim: para que vocês vão temer a morte, se eu já provei que tenho poder sobre ela? Vocês não precisam temer. E se você entrou aqui hoje, você tem ouvido nesses últimos dias, ou pela rádio, tem acompanhado a palavra pela rádio, ou está aqui dentro, e vivia cheio de medo, ao ponto de ter medo até de sair da sua casa, pisar os seus pés na calçada, ou de ir ao supermercado, ou de ir à padaria, ou de pegar um ônibus, ou de alguma coisa, com medo. Deus vai mudar a sua vida daqui para frente. E através da sua determinação, da sua fé em Cristo Jesus, sabendo que o teu nome está escrito no livro da vida, na palma da mão do Todo-Poderoso, e que você está conectado com a eternidade, através da força que o Senhor dará ao teu espírito, será o mecanismo que Deus usará para ganhar as outras pessoas que estão ao seu redor. Eu não sei se vocês estão entendendo a mensagem aí. Fala assim: o manancial gera vida. Manancial de água, ele dá vida. Vou pegar esse versículo, eu concluo, aí eu vou concluir ali na frente. Salmo 114, versículo 7 e 8 diz assim, ó: treme, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lago de águas. Eita Deus. Versículo: e a pederneira em manancial de água. Do que o salmista está se referindo? O salmista está se referindo daquilo que aconteceu com o povo, foi registrado em Êxodo capítulo 17, versículo 7 em diante, como também em Números, capítulo 20, versículo 11. Vamos ler Êxodo 17, 7. Partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Redifim, e não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés. O que foi que eles fizeram? Murmuraram contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara, ou teu cajado, com que feristes o rio, e vai-te.
eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Números 20:11 também registra isso. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Deus é um manancial de vida, tanto física como... A promessa de Deus é: creia em mim, creia no meu filho. E esta revelação é uma das mais sublimes de todas, porque Deus disse: se você crer em mim, crer no meu filho, crer, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Da mesma forma que eu andei com o meu povo, por onde eles passaram, eu também andarei com vocês, por onde vocês passarem, por onde vocês caminharem. Eu tenho uma promessa da presença de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu creio que eu fui remido, eu fui comprado, eu fui remido, lavado pelo sangue de Jesus. Então só você, nós somos uma nova criatura. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele tinha uma promessa para aquele povo, levá-los até a terra prometida, que era a nova Canaã, a terra de Canaã. Existe a promessa de que Deus também quer nos conduzir para uma terra prometida. E qual é essa terra prometida? É o céu. E como o Senhor foi com eles nessa caminhada, e lhes deu o necessário para sobreviverem, caminhando em fé, aquilo que é essencial para que Deus seja glorificado nessa terra através da tua vida, Ele vai fornecer para você. Ele fornecerá para nós. Essa mensagem está sendo construída para que nós tenhamos entendimento que o que Deus nos oferece para o seu povo é a eternidade. Eu tenho que crer em textos quando fala a respeito de vida eterna. E o sacrifício que Deus requer de mim, o sacrifício que Deus requer de cada um de nós, é o sacrifício da obediência e de uma vida digna, em que as pessoas possam olhar e dizer: aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente, aquele jovem é diferente, aquele povo é diferente, aquela igreja é diferente, aquela família é diferente, aquele casal é diferente, aquele pastor é diferente, os jovens são diferentes. O que é que lhes faz tão diferentes? É a promessa e a esperança que Deus colocou no coração de cada um. Aquilo que era como veneno para o ser humano, Deus foi lá e arrancou. Ele quebrou. Quando ele diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão. Onde está o teu aguilhão? Ele vai responder, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57 vai falar: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus, nosso Senhor Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundeis
na boa obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus tira o seu povo da terra do Egito, faz milagres, prodígios e maravilhas. Deus os conduz pelo deserto, fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Só que este povo era um povo murmurador. Eles murmuravam, eram murmuradores. Eles oscilavam muito na fé, ao ponto de praticamente toda uma geração ser morta e ser enterrada no deserto. Porque eles perderam a fé. E hoje essa palavra é para crentes. Não perca a fé. Faça uma análise. Lembra quem você era antes de você aceitar Jesus. Lembra de quem você é hoje. Fica tranquilo que o seu Deus não morreu. Ele continua sendo o mesmo. Ele pode terminar a boa obra que Ele começou na tua vida. Agora seja constante, sejam constantes. E não se deixe, não se permite mais o veneno do pecado fazer parte da tua vida, da tua história, porque isso pode lhe matar e lhe roubar a sua eternidade. A promessa é, quando o corruptível, versículo 52, no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar das trombetas, 1 Coríntios capítulo 15, 52, a trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Acho que nós já falamos um pouco sobre isso. Quando este corpo se revestir de uma nova matéria, no mesmo corpo que era o corpo de Cristo, um corpo glorificado, quando isso se dará na volta do Senhor, no arrebatamento do Senhor, tragada então foi a morte na vitória. Por isso que está escrito: seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida eterna. No fato de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma convicção de fé. Se você tem convicção de fé e esteja disposto a andar nessa fé até o final, com certeza você vai receber a coroa da vida eterna. Até o final. Quem conseguiu, da toda aquela geração de homens maiores de 21 anos, conseguiu herdar a terra prometida? Só teve 2 homens maiores de 21 anos que saíram da terra do Egito, que entraram numa terra chamada Nova Canaã. Só teve 2 homens. Nem Moisés entrou. Por que Moisés não entrou? Porque Deus mandou ele ferir a rocha e depois ele bateu 2 vezes. Tá! Dos homens que tinham acima de 21 anos para cima, morreram todos. E só os de 20 anos para baixo que entraram na terra. Mas só 2 homens no meio de milhares e milhares. Chama-se Josué e Calebe. Porque Josué e Calebe, eles não olharam para as dificuldades que eles iriam enfrentar para herdar aquilo que Deus prometeu. Os outros murmuraram. Como eles não olharam para as dificuldades, eles não olharam para os gigantes, eles olharam para a promessa. E quando você olha para a promessa e você é firmado nela, você vai chegar no lugar em que Deus prometeu que iria te dar. E nada nesse percurso, no interino desse caminho,
os tirou da presença de Deus. Agora trazendo para os nossos tempos de hoje, na nossa caminhada, qual é a nossa terra prometida? O céu. Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. Eu estou conectado com esse céu. Agora, no decorrer do caminho, eu sei que eu enfrento lutas, mas o Deus, Ele me dá força para me passar por elas. Porque onde está a morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o quê? É o pecado. O que é aguilhão? Coloca aí, Jorge, no telão, por favor. Vou mostrar o que é um aguilhão. Olha lá o que é aguilhão. É aquela pontinha, aquilo ali, ó. Aquilo está numa ponta, é um ferrão da cauda de um escorpião. Aquilo ali chama-se aguilhão. Quem já foi ferroado por uma abelha? Quando ela ferrou e você bateu a mão, ela fugiu e ficou aquele negocinho pontudo lá, quase fora. Qual é o nome daquilo ali? Aguilhão. É o ferrão. Por que você acha que dói aquele ferrão? Porque tem um veneno. A raia, ela também tem uma, não tem? Chama-se também aguilhão. Também tem veneno. Aonde está, ó morte? Aonde está, ó morte? A tua força, a tua vitória. Aonde está? Aonde está? Aonde está a tua força? Qual é a força dela? Fala comigo. O pecado. O pecado é o veneno que fica na ponta do aguilhão da morte. Eu vou repetir. O pecado é o veneno que está na ponta do aguilhão, do tridente da morte. E qual é a força dela? O que lhe dá força a ela? O que é? É a lei. Porque essa lei, ela diz o que é pecado e o que não é pecado. Vocês sabiam disso? A lei, ela diz o que é pecado e o que não é pecado. Ela mostra isso. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, porque a lei, ela diz que a pessoa pecou, e a lei é lei e acabou. Ela julga, ela condena. Só que Deus viu que a raça humana estavam envenenados. E hoje eu postei uma frase dizendo o seguinte: estava escrevendo, o veneno de cada dia é que nos mata e que nos leva para o cemitério eterno chamado inferno. Então, quando eu comecei na introdução dessa mensagem, dizendo: ei, o Senhor está perto, Deus é o Deus que perdoa, Deus está aqui, perto de todos. Ele perdoa, Ele renova, Ele restaura, Ele limpa, Ele regenera, Ele faz tudo. E enquanto tem fôlego de vida, dá tempo. Mas depois que morreu, segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Depois da morte, vai seguir o juízo. Então preste bem atenção. A força do pecado da morte, a força, o veneno da ponta do aguilhão da morte, é o pecado. Por isso que Jesus se fez maldito na cruz do Calvário, levando o meu e o seu pecado sobre ele. O porquê que nós vamos trocar Jesus pelas mazelas desse mundo?
Então lute, porque você sendo fiel até a morte, vai ressoar na cara da morte uma palavra: aonde está a morte? A tua vitória. Você vai dizer, você vai sorrir para ela e vai dizer assim: ó, o meu Jesus coloca a foto aí de novo, filho, por favor. Coloque a foto aí de novo. A pontinha. Não tem poder sobre os filhos de Deus. Vamos louvar o Senhor. Para encerrar, Gálatas 3, 10 e 14. Gálatas, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. Gálatas capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 ao 14 diz: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que os gentios eles vissem a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebemos pela fé a promessa do Espírito. Gálatas 3, 8 e 9, agora eu volto um pouquinho os versículos 8 e 9, diz assim: ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé, quem? Os gentios, anunciou brevemente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas ou benditas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Fica de pé em nome de Jesus. Levanta a mão lá, ó. Cadê os jovens? Vai lá, de pé. À esquerda, para a direita. Isso. Abra bem a boca e Deus vai te encher agora. Aleluia. Quantos estão aprendendo alguma coisa aqui nessa noite? Você tem certeza? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Evocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E volte-se para o Senhor, porque Ele se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque Ele é generoso em perdoar. Onde está a morte? A tua vitória. Aonde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Sabe por que Jesus pergunta isso? Procura. Eu vou voltar a fazer o que fiz quarta-feira passada. Cadê a morte, a tua vitória? Cadê a morte? Eu estou aqui, eu preciso morrer. Cadê a morte? O aguilhão da morte, o veneno da morte é o pecado, mas ele não pecou. Ele não pecou, ele está lá na cruz, ó, ele está lá na cruz, ele não pecou. Como que morre? Como é que Jesus morre? Como é que ele vai morrer? Cadê a morte para chegar lá e ó? Como é que morre? Então ele sorri para ela. Não tem problema não. Fica tranquila, morte. Eu resolvi me entregar. Pai, estou preparado para atrair sobre mim o pecado de toda a humanidade. Aí ele atrai o pecado.
Aí ele atrai o pecado para ele, ele atrai o pecado de toda a humanidade, toda a maldição ele leva sobre si. Quando ele leva, a terra fica escura, o sol deixa de brilhar, uma nuvem escura toma toda a terra. E aí o filho se desconecta do pai por um tempo, por um tempinho. O filho se desconecta do pai por causa do pecado, por causa do meu e do seu pecado. Ele se desconecta um pouco. E quando um filho se desconecta do pai, quando um filho se desconecta da mãe, ela chora, porque ela estava acostumada a estar no colo da mãe, ela estava acostumada a ouvir a voz do pai. Então ele grita: pai, por que me abandonaste? Só enquanto isso, então ele aguenta sobre si, aí ele leva todo o pecado de toda a humanidade. Aí então ele vai dar um grito que vai ecoar por toda a eternidade: pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi ele, foi Jesus, ele que quis entregar a vida dele por causa do meu e do seu pecado, para nos dar a eternidade. Olha para ele, olha para ele. Se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas te encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, Se nós esperamos em Jesus somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não espere em Jesus somente nessa terra. Olhe para quem Ele é. Tenha o desejo de ir para onde Ele foi. Tenha o desejo de habitar com Ele, como Abraão, Isaac, Jacó, enfim, como os discípulos, como os apóstolos. Que isso esteja no teu coração. Se você olhar para isso, se você olhar por essa ótica, se você focar em Cristo por essa fé, você vai batalhar, você vai lutar. Você não vai desistir dos sonhos de Deus. Você não vai desistir da sua família, sabia disso? Você não vai desistir do seu casamento.
Você não vai desistir dos seus filhos, você não vai desistir dos seus pais, você não vai desistir, você não vai parar, nada vai ter força para parar. Como comprar alguém, como corromper alguém que não tem ambição? Como? Responde aí. Como você vai corromper alguém? Como você vai comprar alguém que não tem ambição? Ninguém vai comprar. No dia de Jesus, Satanás levou Jesus no alto pináculo e disse: olha, eu te darei todos os reinos do mundo. Eu te darei todos os reinos do mundo. Talvez vocês já ouviram falar em Katy Perry. Quem já ouviu falar nessa jovem? Uma jovem americana chamada Katy Perry. Nasceu na igreja, cantava na igreja, era uma adoradora, estava no altar como vocês. Mas ela tinha uma ambição. Ela queria ser conhecida em todo o mundo. Katy Perry queria ser conhecida, queria vender milhares de CD, milhares de DVDs. Katy Perry. Que os jovenzinhos crentes gostam de ouvir as músicas de Katy Perry, gostam de dançar nas baladas de Katy Perry. Vai no Facebook que você vai ver, vai no YouTube que você vai ver um vídeo Katy Perry dizendo: eu vendi a minha alma para o diabo. E o pai dela é pastor até hoje. Digita no YouTube quantos venderam a alma para o diabo. Você vai ver artistas hollywoodianos. Você vai ver muitos crentes que um dia, pessoas que adoraram num altar, e ele diz: você tem ambição? Eu vou resolver a tua ambição. Vende a tua alma para mim. Satanás tem muitos meios. Ele age de várias formas, de várias maneiras de comprar as pessoas, de fazer com que as pessoas se tornem rudes, duras. Irmão, Deus me colocou no meu coração desses dias, desse último mês, ou 2 meses, eu acho, não sei, de estar pregando, falando sobre ressurreição. Deus queimou no meu coração. E é incrível como a mensagem alinhou com a mensagem de domingo, mas foi tudo propósito de Deus, não nasceu de mim. Eu falei: Senhor, mas isso não está na moda. Pai, será que a igreja está preparada para ouvir uma sequência de palavras sobre ressurreição? De ouvir falar sobre morte, sobre morte, sobre morte e ressurreição. Morte, ressurreição, céu. E os cantores que vão para a igreja, eu vou estar na Logos porque eu vou para lá, porque lá eu vou gravar um CD e vai tocar, e que o único interesse é gravar CD para tocar. Será que vai ficar? Será que vai ficar? E os que vão para fazer os esqueminhas, e os que vão para azarar as minas, e os que vão para azarar os minos, e aí, será que vai ficar? Deus diz: eu separei um povo. Eis aí o povo. Eis aí o povo. A vaidade. Se você um dia assistiu um filme chamado Advogado do Diabo, quem já assistiu esse filme, Advogado do Diabo, assista. E no final ele falou: eu sei como pegar eles. Eles têm um negócio que é muito fácil, chama-se vaidade. E ele pega o homem pela vaidade. Ele pega tudo pela vaidade. Tudo é vaidade. Ei, não estou dizendo que você não possa ter as coisas. Deva sim. Mas você não deve ter amor a Ele. Ame a Deus, ame a tua família. Tem gente que ama mais o carro do que a esposa, cuida mais do carro do que dos filhos.
Tem gente que é mais preocupado com as roupas de marca do que se preocupar com o alimento, o pão de cada dia para a família. Tem pessoas que querem ostentar. Querem ostentar. Sejam apaixonados pelo céu. Não se preocupe que as coisas vêm. Quantas vezes chegaram para mim e disseram: pastor, o senhor tem que ter a igreja desse lado, tem que ter desse lado. Eu falei: irmão, o dia que Deus quiser, acontece. Eu não vou ficar correndo atrás. Sexta-feira da semana passada ligaram para mim e disseram: pastor, o senhor quer arrendar a casa Mosique para montar a igreja Logos? Eu falei: amém. Pois está fechado, irmão. Em maio a gente vai inaugurar Logos na Mosique. As coisas acontecem naturalmente. É mais uma casa de forró. É menos uma casa de forró. Mas ela vem. As coisas vêm. Fala para o teu irmão: não te preocupe. Amém. Já foi arrendado. E sabe quem inaugurou aqui o primeiro culto aqui? No dia foi o André Valadão. Se Deus quiser, dia 22 de maio ele vai estar inaugurando lá com a gente. Porque o André é um homem de Deus. Para a glória de Deus. Mas você não precisa se preocupar. Fala para o teu irmão: não se preocupe. Esteja conectado com o céu. Porque Deus é um manancial, tanto aqui na terra como no céu. Deus é um manancial, tanto no céu como na terra. Tanto na terra como no céu. Tanto no céu como na terra. Como na terra como no céu. Tanto no céu como na terra. Tanto na terra como no céu. Tanto no céu como na terra. Tanto na terra como no céu. Deus é o manancial. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Vai! Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou. Cante! Ele venceu pra sempre. Vai! Cante! Adora Ele. Por quê? Fala, igreja, fale. Mais uma vez. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele Vive, Ele vive. ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou Vamos só as vozes. ali. Salvador, seu corpo lá. Peso. Deus Pai o abandonou, seu entrega-se o Filho. A guerra começou, a morte todo o poder das trevas venci. A terra
sua mão no seu coração em nome de Jesus. Ó Deus, ó Pai. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor, por quem tu és. Tu és Deus, tu és o Senhor deste lugar, tu és o Senhor das nossas vidas, tu és o Senhor da nossa casa, tu és o Senhor da nossa família, tu és o Senhor do nosso casamento, tu és o Senhor da vida dos nossos filhos, tu és o Senhor, ó Pai, desta família, tu és o Senhor, ó Deus, dessa igreja, dessa rádio, tu és o Senhor do universo. Tudo foi criado por ti, por meio de ti, para ti, Jesus. Coloca a fome em nós por ti, que possamos gritar mais vezes: Maranata, hora vem, Senhor. Coloca uma paixão, um fogo que acende por ti, que queima a nossa alma, o nosso espírito, que nos incendeia desde a planta dos nossos pés ao alto da nossa cabeça. Que os nossos olhos seja para lhe ver, os nossos ouvidos para te ouvir, a nossa língua para falar das tuas grandezas, das tuas maravilhas, o nosso corpo para servir como templo para o Espírito Santo, para que Ele se move através de nós. Oh Senhor, move sobre esta igreja, sobre a vida dos jovens. Olha aí, Senhor, para a tua glória, quantos jovens famintos por Deus, em plena uma quarta-feira à noite, quantas mulheres famintas por Deus, quantos homens famintos por Deus, quantas pessoas, Senhor, o corpo, a casa, o vovô, a vovó, tem vovô e vovó em plena quarta-feira na casa do Senhor, é faminto por Deus, tu és Deus, Senhor. Vem com teu poder, vem sobre nós. Quebra, Senhor, toda barreira da divisão, toda barreira da separação, toda barreira que nos esfria, tudo aquilo que nos impede de romper, de crescer. Quebra, Senhor, quebra, Deus, quebra, Pai. Oh, desperta-nos. Tira dos nossos olhos todas as escamas da incredulidade. Abra nossa mente, o nosso intelecto. Queremos romper em fé. Oh, meu Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Liberta vidas essa noite. Liberta vidas, liberta o viciado, liberta essa pessoa da vontade da carne, liberta o que passa a andar no Espírito. Vem Espírito Santo, o fluir do Espírito, vem Espírito Santo, que os frutos do Espírito, que os teus frutos possam se tornar uma realidade nas nossas vidas. O fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz, o fruto da longanimidade, o fruto da bondade, da fidelidade, o fruto do domínio próprio, o fruto da mansidão. Oh, meu Jesus, oh, tu és tudo para mim, tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei. Oh, Jesus, Jesus, em ti estou. Oh, Jesus, ah, meu Deus, eu quero mais de ti. Vem sobre Fortaleza, vem sobre o Ceará, vem sobre o nosso Brasil, vem. Oh Senhor, quebra as cadeias da alienação, quebra as cadeias da corrupção, quebra as cadeias da idolatria, quebra as cadeias, ó Senhor, da prostituição, quebra as cadeias da prática homossexualismo, Senhor. Em nome de Jesus, liberta, nós declaramos a libertação. Liberta, Senhor, repreendemos todo espírito de prostituição, todo espírito de engano, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, cadeias sejam quebradas, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Quebra as cadeias agora, Senhor, quebra cadeias quebradas, em nome de Jesus. Quebram cadeias, ó Senhor, liberta vidas, liberta as vidas, liberta as pessoas, liberta, Senhor, faz o mover do Senhor sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Quebra cadeias, há cadeias da separação, da divisão, quebra as cadeias.
Irmão, pelo amor de Deus, você não tinha entregado a tua vida para Jesus? Sai do seu lugar o mais rápido possível. Vem aqui, para você entregar a tua vida para Jesus. Eu quero orar por você. Você ainda não tinha entregado a tua vida para Jesus. Vem para cá, meu filho, sai do seu lugar. Você que estava, isso, filha, vem. Tem mais vida, sai, filho, isso, vem aqui, meu filho, vem, gente. Vem, você que estava afastado. Há poder no nome de Jesus. Vem. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, Cadeias quebrar. cadeias quebrar. Quebra as cadeias. Quebra as cadeias. Oh, quebra as cadeias. Liberta, Senhor. Liberta aquele que está viciado nas drogas. Liberta aquele que está no mundo do crime. Liberta, Jesus. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Liberta a prostituta. Liberta, Senhor, aquele que está no mundo. Liberta. Seja liberto na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Quebra todos os laços, todas as cadeias. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Trabalha na mente, no coração, na alma, no espírito. Toda mensagem subliminar sai agora. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava no consciente, inconsciente, subconsciente, sai agora em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, faz um batismo de renovo nessa noite. Faz um batismo de renovo. Pode deixar bem baixinho. Quero falar uma coisa aqui que fique registrado. Nós estamos vivendo um tempo, o tempo em que tudo pode, que tudo é comum. E se você está aqui, você está me ouvindo, deixa eu te falar. Primeiro, entenda que eu lhe amo em Cristo Jesus. Como todos os pecados que Deus condena, o pecado da bebida, de todos os pecados, todos, Ele também condena. E condena porque está escrito: a prática homossexual. Casamento homem com homem é pecado, entenda isso. Não estou dizendo que você não possa casar, é problema seu. Mas você nunca deva se esquecer, é condenável. Deus condena casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Deixa eu lhe dizer claramente, você jovem que está aí namorando outra menina com menina, jovenzinha com outra jovenzinha, a vida, você segue a sua vida, porque amor forçado não é amor forçado é estupro. Por isso que eu creio no livre-arbítrio. Deus respeita as suas atitudes, mas entenda isso: Deus condena, é pecado, tá? É pecado. Então, vivendo um tempo no nosso país que os nossos governantes que estão aí há muito tempo escancararam essas coisas, permitindo tantas outras coisas. Por isso que o Brasil está colhendo o que plantou. A única nação nesse mundo hoje, do mundo moderno, e que era uma das potências, e que está comendo uma recessão de quase 4% negativo, é o Brasil. E eu não estou falando aqui de falar, se tem uma pessoa que não tem partido, sou eu. Eu estou falando uma realidade espiritual aqui, em nome de Jesus. Porque se tem uma pessoa que jamais vai defender esse homem, sou eu. Eu não vou. Pode enganar quem quer que seja, mas no nosso país se estabeleceu uma nuvem negra. De 2006 até 2014, o número de homicídios nesse Brasil subiu quase 85%. Estados na região do Nordeste, 340%. São realidades, tenha discernimento espiritual, povo de Deus. Como uma cidade como Fortaleza, que em 2006 era 500, 600 homicídios, subiu para 4.000 e tantos homicídios. Vocês sabem o que é isso? Agora Deus nos diz que a nossa guerra, a nossa luta é travada no mundo espiritual.
Por isso que a igreja de Cristo Jesus, a igreja de Jesus Cristo, daquele que morreu na cruz do Calvário, ela não deve se envolver com política. Pastores não podem se envolver com política. Pastor é para pastorear a ovelha. Eu vou dar um recado, se caso chegou alguém aqui. Se você entrou aqui achando que esse pastor vai lhe apoiar em alguma coisa, volte pelo caminho que você veio. Você bateu na porta errada. A igreja, essa igreja, exerça o papel de cidadão. Eu como cidadão tenho o direito de exercer, cada um tem. Mas a igreja, ela não pode se envolver com a política. Porque os pastores que se envolveram com políticas, agora onde estão eles? Estão envergonhados. Estão com vergonha. Tem mais alguém entregar a vida para Jesus? Então o que eu estou falando aqui é no âmbito espiritual. Senhor, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, ó Deus, nós profetizamos libertação, restauração de vidas, restauração de famílias, a restauração do nosso Brasil, em nome de Jesus, a restauração da nossa cidade. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, move o Espírito Santo. Jovens, vocês que já estão pregando a palavra de Deus, não se calem, pelo amor de Deus, não se calem. Deixa Deus usar vocês. Não se calem, homens, mulheres que Deus está pregando, não se calem. Fale de Jesus, fale do amor de Jesus. Deus é com vocês. Você que veio aqui entregar a tua vida para Jesus, irmão, você que está ouvindo aí no presídio, uma casa de recuperação, no trabalho, em qualquer lugar, faça oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, me perdoa, Jesus, porque nesta noite eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Fala assim: e a minha vida, Jesus, como também a minha casa, eu entrego em tuas mãos, e faz de mim a tua vontade. Amém, amém, amém. O Senhor abençoa toda a vida dos teus filhos e filhas, que todos saiam daqui cheios do Espírito Santo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar todos vocês, vem aqui, filhos e filhas, vamos aplaudir a Jesus, glorificar ao Senhor pela vida do irmão, das irmãs. Aqui, pastor, me ajudar.